Boa noite, queridos alunos. Eu sou o professor Jorgelei, vou estar ministrando com vocês a aula de segurança no trabalho. Só para contar para vocês um pouco da minha experiência, eu sou formado em segurança do trabalho, tenho 12 anos já de experiência em várias empresas e, como essa experiência, gostaria de estar ajudando vocês nesse momento, o qual esse módulo no curso de vocês faz parte da grade, e que a gente possa estar passando para vocês uma forma tranquila, uma forma bem segura, para que vocês possam estar entendendo o pouco que esse conteúdo vem trazendo para vocês. Alguma dúvida, peço desde já para que vocês possam estar encaminhando para a instituição, para a escola aqui, para que a gente possa, no próximo módulo, na próxima aula, estar trazendo ou sanando essa dúvida que vocês têm, alguma pergunta relacionada à segurança do trabalho. Bom, nós vamos estar passando na apostila de segurança do trabalho, a qual temos o início com legislação e normas de segurança. Mas para que vocês realmente possam estar entendendo o que é segurança do trabalho, eu trouxe para vocês aqui algo à parte, onde nós vamos estar falando sobre a história da segurança no mundo e no Brasil, e desde o início. Vamos estar passando o slide. A história da segurança do trabalho. Então, assim, desde já, vamos estar frisando para vocês que de tempos, desde a época medieval, já se tinha uma preocupação com a proteção do indivíduo, ou seja, a proteção do trabalhador. Mesmo naqueles tempos, que eram tempos de lutas, tempos de guerra, já havia-se uma preocupação com a proteção dos soldados, com a proteção daquelas pessoas que tinha como a sua função a arte de defender o seu reino ou o seu território, aonde havia vários tipos de armaduras, vários tipos de proteções para que o combatente não viesse a sofrer algum dano. Vamos passar o slide. Então nós temos vários tipos de armaduras, uma forma que nós podemos estar mostrando para vocês, que desde aquela época já existia essa certa preocupação com o trabalhador, com a pessoa a qual estaria realizando aquela atividade. Vamos adiante. Aqui nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegura, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então aqui novamente nós vemos a forma de nos dar para o nosso trabalho, mas porém com essa declaração que é importante para todos aqueles que realizam suas tarefas, indiferente do que seja feito. Vamos adiante. Aqui nós continuamos vendo outras formas de armaduras mais modernas, né? Vamos adiante. Outra forma de se mostrar a proteção, né, até detalhada, certo? Isso é para que vocês possam ter realmente a ideia de como foi andando essa preocupação com a segurança desde muitos séculos ou muitos, até milênio, digamos assim, essa preocupação até os dias atuais. Vamos adiante. Aí nós começamos a observar que nos dias de hoje, mesmo de uma forma bem moderna, nós continuamos a utilizar algumas armaduras, alguns equipamentos, para que possa evitar determinados tipos de acidente ou determinada proteção ao usuário daquele equipamento que venha
praticar aquela atividade. Vamos adiante. De uma certa forma, até mesmo em algum modelo futurístico, como nós vemos aí, né, tem Power Ranger, tem Homem de Ferro, uma certa preocupação, mas usando um modelo muito antigo, um modelo moderno, mas porém de muitos séculos atrás. Vamos adiante, aonde nós vamos estar conhecendo a história da segurança do trabalho, aonde a gente pode estar mostrando para vocês a preocupação que se criou com o homem para que o homem possa produzir e produzir bem com segurança. Vamos adiante. A história da segurança do trabalho começa com a informação mais antiga sobre a preocupação com a segurança do trabalho, que está registrado num documento egípcio, o Papiro Anastácio V. Fala da preservação da saúde e da vida do trabalhador e descreve as condições de trabalho de um pedreiro, também no Egito, no ano 2360 a.C., uma insurreição geral dos trabalhadores defragadas nas minas de cobre evidenciou ao faraó a necessidade de melhorar as condições de vida dos escravos. Então esse faraó, ele teve uma preocupação, a qual ele pode estar trazendo melhoria das condições de segurança para os seus escravos, ou seja, ele estaria tendo uma vida útil maior dos seus escravos, ele estaria usufruindo mais do trabalho dos seus escravos. Vamos adiante. O imperador romano aprofundou o estudo da proteção médico-legal dos trabalhadores e elaborou leis para sua garantia. Os pioneiros do estabelecimento de medidas de prevenção de acidentes foram Plínio e Rotary, que pela primeira vez recomendaram o uso de máscaras para evitar que os trabalhadores respirassem poeiras metálicas. Então, quando se fala nas poeiras metálicas, é justamente por conta das atividades da época. Seriam atividades precárias, mas atividades necessárias para que eles tivessem o seu metal, ou seja, o ouro, a prata, o cobre, até mesmo o ferro, para que pudessem fazer os seus equipamentos, até mesmo as suas armaduras, até mesmo a sua fonte de riqueza com esses metais valiosos. Vamos adiante. As primeiras ordenações aos fabricantes para a doação de medidas de higiene do trabalho datam à Idade Média. Os levantamentos das doenças profissionais promovidos pela Associação dos Trabalhadores medievais tiveram grande influência sobre a segurança do trabalho no Renascimento nesse período. Destacaram-se Samuel Stokesen como pioneiro da inspeção médica do trabalho e Bernardini Ramazzini como sistematizador de todos os conhecimentos acumulados sobre segurança, que os transmitiu aos seus responsáveis pelo bem-estar social dos trabalhadores da época, na obra intitulada De Morbis Artificum, 1760, sobre as doenças dos trabalhadores. Então aqui a gente já vê a preocupação aonde o Bernardini Ramazzini, ele foi considerado até nos dias de hoje como o médico, o pai da medicina do trabalho. Através dele começaram-se a ter maiores preocupação com a saúde do trabalhador. Ele é responsável por diversos trabalhos na época, justamente para nos trazer uma qualidade de saúde dentro da segurança do trabalho, aonde nós até hoje temos ele como pai da medicina do trabalho. Vamos adiante. Em 1779, a Academia de Medicina da França já fazia constatar em seus anais um trabalho sobre as causas e prevenções de acidentes. Em Milão, Pietro Verey fundou
no mesmo ano, a primeira sociedade filantrópica visando o bem-estar do trabalhador, e a Resolução Industrial criou a necessidade de preservar o potencial humano como forma de garantir a produção. Então, todo trabalho sem o homem na época era basicamente de riscos à saúde do homem, e aqueles senhores, eles viam os trabalhadores de uma forma como vulnerável às doenças, às doenças do trabalho, que por si se tornariam um acidente de trabalho, ou seja, eles estariam adquirindo doenças por conta das atividades que eles desenvolviam, que acarretava numa doença ocupacional pela tua atividade. A sistematização dos procedimentos preventivos ocorreu primeiro nos Estados Unidos. No início do século XX, na África, Ásia, Austrália e América Latina, os comitês de segurança e higiene nasceram logo após a fundação da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 1919. Então, essa organização ela é muito importante até os dias de hoje, por mais que estamos aí perto dos 100 anos da existência, ela até hoje ainda tem um papel muito importante na questão segurança do trabalho no mundo. Vamos adiante. História do prevencionismo no Brasil. Agora nós voltamos dentro de todas as situações de segurança do trabalho para o que realmente está no nosso país. Vamos adiante. A industrialização do Brasil é lenta e passa por artesanatos, a indústria é demorada. Traçando um pequeno histórico da legislação trabalhista brasileira, destacamos: em 15 de janeiro de 1919 é promulgada a Lei número 3.724 sobre acidentes de trabalho, já com o conceito do risco profissional. Esta mesma lei é alterada em 5 de março do mesmo ano pelo Decreto 13.493 e em 10 de junho de 1934 pelo Decreto 24.637. Em 10 de novembro de 1944 é revogado pelo Decreto-Lei 7.036, que dá à autoridade do Ministério do Trabalho a incumbência de fiscalizar os acidentes de trabalho. Então, por essas mudanças de legislação, tudo isso coube ao Ministério do Trabalho, para que ele fosse o responsável a estar fazendo as fiscalizações nas empresas, nos órgãos onde há trabalhadores, para que possa realmente garantir a saúde do trabalhador. Queridos alunos, essa parte é uma parte um pouco meia complicada, porque a gente vai falar de bastante datas e lei e legislação, mas ela é fundamental para que vocês possam ter pelo menos ouvido um pouco a respeito do início da segurança, o porquê que existe a segurança, para que no momento que vocês estiverem dentro da empresa de vocês ou no trabalho de vocês, vocês possam estar inteirados com a saúde de vocês, com a segurança de colaboradores que trabalham para vocês, de colegas de trabalho que estão junto com vocês, porque é muito importante vocês terem o trabalho, mas ao mesmo tempo é muito mais importante que vocês tenham saúde, porque sem essa saúde vocês não conseguem executar uma boa atividade. Às vezes não conseguem executar atividade alguma. Ok? Vamos adiante.
Em 1º de maio de 1943, houve a publicação do Decreto-Lei 5.453, que aprovou a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, cujo capítulo 5º refere-se à segurança e medicina do trabalho. Então, nós vemos que a cada ano que passa, a cada tempo que se vem, começa-se a ter uma certa preocupação maior com o quesito segurança no trabalho, ou seja, preocupação com as pessoas, por elas às vezes estar sendo mutilada, está doente, ou até mesmo perdendo o seu contexto no meio do trabalho, por conta do seu próprio trabalho. Vamos adiante. Em 1953, a portaria 155 regulamenta e organiza a CIPA, ou seja, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, e estabelece normas para seus funcionamentos. A portaria 319 de 30 do 12 de 60 regulamenta o uso dos EPIs, o equipamento de proteção individual. Então vai se passando o tempo e eles vão vendo a necessidade de equipamentos, de comissões, para que possa dar realmente uma melhor qualidade de segurança para o trabalhador. Em 28 de fevereiro de 1967, o Decreto-Lei 70.036 foi revogado pelo Decreto-Lei número 293. A Lei 5.136, a Lei de Acidente de Trabalho, surge em 14 de setembro de 1967. Então começa a ter leis falando o que é acidente, o que é EPI, o que é as comissões internas de prevenções de acidente, para que se melhore a qualidade de vida do trabalhador. Vamos adiante. Em 1968, a Portaria 32 fixa as condições para a organização e funcionamento das CIPAs nas empresas, ou seja, já começa a ter essas portarias para que determinados grupos de funcionários possam receber a CIPA, ou seja, eles possam ali dentro promover a sua própria CIPA, a qual estará auxiliando os empregados e os empregadores a estar vendo, agindo e antecipando aos riscos de um possível acidente, de uma possível situação que possa vir a trazer a ocorrer um acidente. Em 1972, a Portaria 3.237 determina obrigatoriedade dos serviços especializados de segurança no trabalho. Ou seja, aqui começa a nascer o SESMIT, né, que nós vamos ver adiante, é o exato momento do nascimento do SESMIT, que é um grupo o qual ele é muito importante dentro de uma empresa. Ele é muito importante para que possa realmente fazer acontecer a segurança dos funcionários dentro de uma empresa. Ok? Vamos adiante. Em 22 de dezembro de 1977, é aprovada a Lei 6.514, que modifica o capítulo 5 da CLT. Então, ali, a gente até então tinha a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que era muito forte, ou seja, era o carro-chefe de leis o qual tratava a questão acidentes de trabalho, a legislação trabalhista, que estava dentro da CLT. Em 8 de junho de 1978, a Lei 6.514 é regulamentada pela Portaria 3.214. Então começa a realmente ter uma importância maior ainda pelo passar do tempo a questão de legislações para o trabalhador. Não só para o trabalhador, mas para as empresas que vêm a empregar, porque quando nós falamos da Lei 3.214, ela não está dando direito somente para o trabalhador, ela também está dando direito para que as empresas possam oferecer as condições seguras para o seu trabalhador.
Vamos à frente. Bom, em 27 de novembro de 1985, a Lei 7.140 dispõe sobre a especialização do engenheiro e arquitetos em engenharia de segurança. Aqui começa a formar membros. Até então existia o inspetor de segurança, que é hoje o técnico de segurança. Aqui começou a já ter o engenheiro de segurança do trabalho, formando-se já um grupo mais forte, que seria o SESMIT, para que possa realmente fazer com que os acidentes sejam reduzidos. Nós vemos que hoje no nosso país, um dos carros fortes no trabalho é a construção civil. E na construção civil ocorre muitos acidentes, até mesmo há poucos instantes nós estamos aí à vésperas da Copa, mas para que pudesse ser realizado essa Copa, ocorreu alguns acidentes e acidentes até com fatalidades, trazendo vidas de pessoas a óbito, justamente por conta do trabalho. Não podemos falar claramente se ocorreu, que tipo de falha que ocorreu, mas sabemos que houve uma falha porque acarretou num acidente aonde trouxe óbito a funcionários e a pessoas que realmente estavam desempenhando sua atividade. Tá? Vamos adiante. Em 17 de março de 1985, a portaria 5ª do Instituto, a Comissão Nacional de Representantes de Trabalhadores para Assuntos de Segurança do Trabalho. Então aqui cria-se novamente o que? Uma comissão, né? Uma outra comissão justamente para que se focasse na redução dos acidentes de trabalho no nosso país. Ok? Vamos adiante. Em 1973, a Lei 5.889, Portaria 3.067, de 12 de abril de 1988, aprovam as normas regulamentadoras rurais relativas à segurança do trabalho. Porque o Brasil, ele é um país ao qual nós temos bastante trabalho rural, bastante trabalho agrícola, mesmo há pouco, por alguns decretos, foi extinto basicamente o trabalho manual do corte da cana, que é uma das atividades mais comuns que nós víamos na nossa região e por outros estados do país. Então não pode mais haver a queima da cana, com isso basicamente eliminando o número de trabalhadores braçais. Então, isso nós começamos a observar que, mesmo tendo essa redução do número de trabalhadores braçais, ainda existe o trabalho mecanizado, ou seja, precisa de operadores, precisa de pessoas para que desenvolva esse trabalho, sendo necessário essas normas voltadas para o trabalho rural, para o trabalho agrícola. Ok? Vamos adiante. Em 5 de outubro de 1988, a Constituição do Brasil, nas disposições transitórias no artigo 10, item 2, garantem aos membros da CIPA a garantia do emprego. Ou seja, na CIPA, os candidatos muitas das vezes deixavam de executar suas atividades, os seus afazeres, porque ele imaginava que ele teria que passar condições para o seu patrão ou para o seu superior que viesse contra aquelas normas daquela empresa. E com isso eles ficavam calados para que não pudessem comprometer o seu trabalho, para que não pudesse comprometer a tua forma de estar bem no grupo, na empresa. Então foi criado essa portaria
esse decreto justamente para existir uma estabilidade ao membro eleito pelos trabalhadores para a CIPA, justamente garantindo que ele venha a realmente fazer com que se evite os acidentes, apontando para o seu patrão ou para o seu superior imediato que ali existem irregularidades e que tem que ser sanadas antes que venha a ocorrer algo que possa causar um dano ou um acidente a algum funcionário ou alguma pessoa a qual venha estar naquela localidade. Ok? Vamos adiante. A história da segurança do trabalho no mundo, ou seja, quando eu trouxe esse material para cá, a gente trouxe ele dividido em algumas partes, aonde nós até já comentamos a história do trabalho no mundo. Porém, existem fatores, ou seja, existem situações que a gente consegue memorizar falando não somente uma vez, mas de repente nós começarmos a estar lendo, relendo, ouvindo e ouvindo novamente, para que nós possamos sair com um pouco da história da segurança na nossa mente, ou seja, no nosso ser, na nossa aula do dia. Ok? Então, vamos adiante. Aqui já começamos a falar de Hipócrates, né? Considerado o pai da medicina, viveu entre 460 a 370 a.C. Ele é considerado um dos homens mais importantes na história da medicina, foi pioneiro em muitas descobertas, entre elas a identificação da origem das doenças relacionadas ao trabalho com as minas de estanho. Ou seja, anteriormente nós tínhamos falado de Ramazzini. Ramazzini ele já foi bem agora, digamos que há poucos séculos que nós estamos. Aqui nós estamos falando de Hipócrates, alguém que foi antes de Cristo, ou seja, já existia essa preocupação mesmo antes de Cristo, por conta desse Hipócrates, certo? E com isso, ele nos trouxe essa preocupação com os trabalhadores das minas de estanho, nos trazendo algo de preocupação para que se evitasse as doenças ocupacionais dos trabalhadores. Vamos adiante. No século XVI, Paracelso estudou as afecções dos mineiros. Então era comum naquela época, porque o número maior de trabalhadores trabalhavam em minas e ocorria muitas doenças, muito trabalho por conta do pó, por conta das situações que eles desenvolviam suas atividades, as doenças. Então aqui ele estudou que justamente as infecções dos mineiros. Vamos adiante. Em 1700, Bernardino Ramazzini, ou seja, nós voltamos a falar novamente de Ramazzini, publicou sua obra As Doenças dos Trabalhadores, ou seja, ele já desenvolveu um livro, ou seja, um estudo a qual as doenças dos trabalhadores, ele já estava colocando em prática tudo aquilo que os outros já estavam se preocupando antes, mas ele agora estava registrando tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que ele estava levantando e estava estudando, para que pudesse ter uma continuidade e chegasse aonde nós estamos hoje. O trabalho dele foi a base de estudo que iluminou o trabalho de grandes mentes da medicina ao longo dos séculos. Em torno de 1760, surge a Revolução Industrial da Inglaterra, com o aparecimento das máquinas de tecelagens movidas a vapor, tear mecânico. O artesão
e sua família passa a trabalhar nas fábricas. Então aqui começa as fabricações, os trabalhadores da época, eles deixam basicamente de trabalhar manualmente e passa a industrialização de determinados meios de trabalho. Aqui já começa a mudar o foco do braçal para o mecanizado, digamos assim. Vamos adiante. Podemos dividir em 3 partes essa fase. Ou seja, nós começamos a observar e existe 3 partes para que a gente possa entender o porquê desta situação. Vamos adiante. Aqui nós vimos que em 1760 a 1830 se ateve praticamente a Inglaterra, surgiram as primeiras máquinas movidas a vapor, ou seja, ali surge algo inovador, surge algo a qual começa a mudar a vida do trabalhador. Desculpa. Em 1830 a 1900, difunde-se pela Europa e América, surgiram novas formas de energia, as hidrelétricas e novos combustíveis como a gasolina, ou seja, começa a se desenvolver novas fontes de energia, com isso mudando mais ainda o dia a dia do homem, para que ele possa desenvolver o teu trabalho, a tua atividade. Em 1900 em diante, várias inovações surgiram: energia atômica, meios de comunicações rápidas, produção em massa e o que nós temos basicamente hoje. Tem alguns historiadores que indicam até a 4ª fase, a partir da década de 50, com o avanço dos computadores. Então, nós começamos a observar que com a tecnologia chegando, lá em 1950, começou os desenvolvimentos computadores, até os dias atuais, nós começamos a identificar e a ver várias doenças, várias preocupações hoje com o meio eletrônico, com o meio tecnológico, quão avançado está, que está já acarretando doenças e preocupações com esse meio, trazendo-nos uma nova forma para que possamos desenvolver o nosso pensar, o nosso meio com o trabalho. Ok? Vamos adiante. Em 1802, o parlamento inglês, através de uma comissão de inquéritos, aprovou a primeira lei de proteção aos trabalhadores, lei de saúde e moral dos aprendizes, estabelecendo limites de 12 horas de trabalho dia, proibindo o trabalho noturno, obrigava os empregadores a lavarem as paredes das fábricas 2 vezes ao ano e tornava obrigatório a ventilação desses locais. Então, aqui por meio desse decreto, dessa lei, nós começamos a observar que a preocupação dos donos de fábricas, donos de empresa, era mínimo, porque se torna obrigatório lavar a empresa, as paredes da empresa 2 vezes por ano. Então, às vezes, nunca era lavado, isso gerando alguma doença para o trabalhador da época. Vamos adiante. Em 1830, na Inglaterra, uma comissão parlamentar de inquérito elaborou um cuidadoso relatório que concluía da seguinte forma: diante dessa comissão parlamentar, desfilou longa procissão de trabalhadores, homens e mulheres, meninas e meninas, abobalhados, doentes de formas degradadas à sua qualidade humana. Cada um deles clara evidência de uma vida arruinada, ou seja, pela forma que eles
desenvolvia suas atividades, eles ficavam pessoas inválidas, pessoas que não serviria mais para o trabalho, e sim para que alguém pudesse cuidar deles. E aí vem a preocupação, e as famílias desses trabalhadores que estão inválidos, como que ficaria? Trazendo outros problemas. Então nós começamos a observar que é problema que gera problema. E então com isso tem que ser resolvido, colocando uma forma legal e de um trabalho acompanhado e assistido por pessoas que têm habilidade em trazer segurança para a saúde física de cada trabalhador. Um quadro vivido da crueldade humana do homem para com o homem, uma impiedosa condenação imposta por aqueles que, detendo em suas mãos poder imenso, abandonam os fracos e a capacidade dos fortes. Então aqui nós vemos o que era a sequência dessas pessoas que, digamos que estariam inválidos naquele momento. Vamos adiante. Em 1844 a 1848, a Grã-Bretanha aprova as primeiras leis específicas da segurança do trabalho e a saúde pública. Então aqui eles já estão com leis de segurança no trabalho para a saúde pública. Vamos adiante. Em 1919, novamente, a criação da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e com uma observação, nós vemos que o Brasil foi membro fundador da OIT, certo? Organização Internacional do Trabalho. Vamos adiante. História da segurança no Brasil. Volto a falar, nós vamos estar frisando bem esse assunto, porque na próxima aula nós vamos estar trazendo para vocês já a parte de legislação. Nós vamos estar entrando dentro de um assunto o qual ele fala das legislações trabalhistas. Vamos estar falando das NR, os números de NR, por que foi criado essas NRs, aonde nós encontramos essas normas regulamentadoras, qual que é o objetivo dela para o trabalhador, qual que é o objetivo dela para o empregador, para que nós possamos ter uma certa noção de trabalho com segurança. Ok? Vamos adiante. Em 1891, a preocupação prevencionista teve início com a lei que tratava da proteção aos trabalhadores de menores, em 23 de 1 de 1891. Então, assim, nós lembramos que em determinadas regiões do nosso país, nós ouvimos nos jornais, nas revistas, na internet, na TV, que o Ministério do Trabalho ou o órgão que está cuidando de trabalhos, as delegacias regionais do trabalho, encontra algum trabalho infanto-juvenil, ou seja, crianças menores trabalhando, desenvolvendo alguma atividade, aonde não são comparadas como o salário de um homem, mas que às vezes produz tanto quanto igual. Em vez de estarem nas escolas, estarem buscando uma melhoria para o seu futuro, eles estão presos ao trabalho. Isso no nosso país ainda é comum. Quando nós começamos a olhar para a África, outros países que nós sabemos que tem um pouco de dificuldade ou bastante dificuldade, aqueles que conseguem trabalhar, eles vão buscar às vezes o sustento para a sua família, para os seus próximos ali, independente da idade. Vamos adiante.
Também em 1919, né, criada a Lei 3.724, de 15/1/19, primeira lei brasileira sobre acidentes de trabalho. Então, lá em 1919, foi criado esta lei 3.724, né, que é a primeira lei brasileira sobre acidentes de trabalho. Vamos adiante. Em 1941, em 21/4/41, empresários fundam no Rio de Janeiro a ABPA, Associação Brasileira para a Prevenção de Acidentes, uma outra forma de estar trazendo melhorias para o trabalhador através de uma associação. Então, foram criadas inúmeras formas para que possa realmente colocar o trabalhador em condições de trabalho seguro. Vamos adiante. Em 1943, a CLT foi aprovada pelo decreto, lei número 5.452, em 1/5/43, entrou em vigor em 10/11/43, ou seja, a consolidação das leis trabalhistas, ela teve início em 43, sendo fundamental para que nós possamos ter direitos ao trabalho até os dias de hoje. Então, ali nós víamos que o artigo 5º, ou seja, o capítulo 5 dessa lei, era justamente o que tratava de segurança do trabalho, a nossa lei para que possamos exercer uma atividade, um trabalho com segurança, estava dentro dela. Foi o instrumento jurídico que viria a ser prática efetiva da prevenção no Brasil. Então, aqui nós vemos que foi fundamental o desenvolvimento e a implantação, a criação da CLT, para que realmente nós pudéssemos ter uma forma melhor de tratar o nosso trabalho no dia a dia. Vamos adiante. Em 1944, Decreto-Lei número 7.036, de 10/11/44, promoveu a reforma da Lei de Acidentes do Trabalho. Um desdobramento que contava no capítulo 5 do título 2 da CLT, objetivando maior entendimento à matéria, a agilizar a implementação dos dispositivos da CLT referentes à segurança e à higiene do trabalho, além de garantir a assistência médica, hospitalar e farmacêutica aos acidentes, ou seja, aos acidentados, e indenizações por danos pessoais por acidentes. Este decreto-lei, em seu artigo 82, criou a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que até hoje ela é um dos carros fortes nas empresas, para que possamos entender tanto os locais que pode acarretar em acidente, como os comportamentos dos trabalhadores que possa vir a causar um acidente, ferindo a si próprio ou ao teu colega que está próximo. Ok? Vamos adiante. Em 1953, Decreto-Lei número 34.715, de 27/11/53, instituiu a CIPAT, Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, ou seja, todas as empresas, por legislação, é obrigatório a desenvolver uma semana trazendo os assuntos de segurança, ou seja, e prevenção de doenças ocupacionais. Então, essa semana, digamos que a empresa traz um palestrante que venha falar de DST, venha falar de tabagismo, possa vir falar de hanseníase, possa falar de dengue,
o qual nós estamos aí passando uma série de situação em várias regiões do nosso país, e falar mesmo de equipamentos de proteção individual, o famoso EPI, falar de diversos assuntos nessa semana, trazendo conhecimento para o trabalhador. Então é justamente essa CIPAT que se denomina aí uma semana de prevenção de acidentes do trabalho, a ser realizado na 4ª semana de novembro de cada ano. Então aqui até colocar-se uma determinada data foi colocado, ou seja, foi sugerido que seja nesse período. Também em 1953, a Portaria 155 regulamenta e organiza as CIPAs e estabelece normas para seus funcionamentos, certo? Então aqui nós vimos que tem formas de se criar a CIPA, formas de se criar a CIPAT, tudo legalmente, tudo dentro de legislação. Isso para promover a melhor qualidade de vida para o funcionário, para o trabalhador. Vamos adiante? Em 1955, criada a Portaria 157 de 16/11/55 para coordenar e uniformizar as atividades das CIPATs, constando a realização do Congresso Anual das CIPAs durante as CIPAT. O título do Congresso passou em 1961 para Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CONPAT. A exclusão do CONPAT ocasionou a proliferação de congressos e outros eventos. Vamos adiante. Em 1960, a Portaria 319, de 30/12/60, regulamenta o uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual. Na próxima aula nós estaremos adentrando dentro dessa norma, ou seja, a NR6, que fala a respeito do equipamento de proteção individual. Quando se coloca um trabalho com determinado risco de uma lesão, de algo que possa vir a acarretar em um dano físico ao trabalhador, se colocado um equipamento de proteção individual. Então nós vamos deixar para a próxima aula estarmos detalhando um pouco mais a respeito do EPI. O EPI ele é bem conhecido em todas as empresas que nós adentramos ou vamos trabalhar. Um dos principais itens que é comentado nas integrações, que é falado para desenvolver as atividades, é justamente o equipamento de proteção individual. Ok? Vamos adiante. Em 1966, criada conforme lei número 5.161 de 21/10/66, a Fundação Centro Nacional de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, atual Fundação Jorge do Prato Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, em homenagem ao seu primeiro presidente. Hoje mais conhecido como Fundacentro. A Fundacentro ela é um centro o qual está desenvolvendo vários trabalhos, vários estudos, pesquisando atividades e desenvolvendo técnicas e formas para que se realize aquele trabalho de uma forma mais segura, desenvolvendo até mesmo equipamentos de proteção individual para que possa ser utilizado no desenvolvimento de atividades. Isso para nos trazer uma melhor qualidade de vida, ok? A criação da Fundacentro foi, sem dúvida, um dos grandes feitos da história da segurança do trabalho. A partir de ações da entidade de segurança do trabalho, pode avançar de forma significativa. Então, nós vemos que a empresa que traz os teus profissionais
voltada a alguns estudos da Fundacentro, com certeza isso aí vai estar trazendo grande benefício para a saúde de todos. Vamos adiante. A lei, em 1967, a lei 5.316, de 14/9/67, integrou o seguro de acidente de trabalho na Previdência Social. Também em 1976 surge a 6ª Lei de Acidente de Trabalho e identifica doenças profissionais e doenças do trabalho como sinônimos e os equiparar ao acidente de trabalho. Então, existem algumas doenças que são desenvolvidas por conta do trabalho, que equipara-se a um acidente. E existe o acidente, que é justamente um dano físico acarretado por conta, digamos que um açougueiro vai carnear lá o gado e de repente a faca pega no seu antebraço e ali fez um ferimento, o qual é denominado um acidente imediato. A doença é por conta, digamos que a LER ou a DORT, por conta do movimento repetitivo que ele tem. Isso, com o tempo, acarreta-se algumas inflamações dos seus nervos, dando tendinite, bursite, algo nesse sentido aí, que depois passa-se a ser considerado um acidente do trabalho. Mas, na realidade, é uma doença ocupacional. Vamos adiante. Em 1972, decreto número 7.086, de 25/7/72, estabeleceu a prioridade da política do PNVT, Programa Nacional de Valorização do Trabalhador. Selecionou 10 prioridades, entre elas a segurança e higiene e medicina do trabalho. A portaria 3.237 do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, de 27/7/72, criou os serviços de segurança, higiene e medicina do trabalho nas empresas. Foi o divisor de águas entre a fase do profissional espontâneo e o legalmente constituído. Esta portaria criou os recursos de preparação dos profissionais da área. Então aqui nós vemos leis criando e voltadas justamente para a medicina do trabalho e a higiene também. Vamos adiante. Em 1974, iniciados, enfim, os cursos para formação de profissionais de segurança, higiene e medicina do trabalho. Aqui então nós passamos a observar que começa a investir em treinamentos, em cursos, para as pessoas se especializarem em cuidar de pessoas, em cuidar de ambientes para pessoas poder realizar as suas atividades. Vamos adiante? Em 1977, a Lei número 6.514, de 22/12/77, modificou o capítulo 5º, ou seja, o capítulo 5, do título 2 da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho. Convém ressaltar que essa modificação deu nova cara à CIPA, estabeleceu a obrigatoriedade, estabilidade, entre outros avanços. Vamos adiante. Em 1978, criação das NRs, normas regulamentadoras, aprovadas pela portaria 3.214, de 8 do mês 6 de 78, do Ministério do Trabalho e Emprego, aproveitando e ampliando as portarias existentes e atos normativos adotados até nas construções da hidrelétrica Itaipu. Na ocasião foram criadas 28 NRs, ou seja, até então eram 28 normas regulamentadoras.
Hoje nós temos um número um pouco maior. Nós estamos aí com a NR 35 indo para 36, a qual nos traz inúmeras formas de prevenção e de ação sobre o nosso desenvolvimento de trabalho. Essa portaria representou um dos principais impulsos dados à área de segurança e medicina do trabalho nos últimos anos. Então, essa portaria, hoje no nosso país, ela é forte, ela vem a cada ano melhorando, criando-se novas normas para que possamos fazer a nossa atividade baseado, tendo algum respaldo de legislação. Então, é justamente para isso essas normas regulamentadoras. Ok? Vamos adiante. Em 1979, em virtude da carência dos profissionais para compor o SESMIT, a resolução número 262 regulamenta a criação de cursos em caráter prioritário para esses profissionais. Então aqui nós voltamos um pouco atrás, onde a gente falou da formação do SESMIT, ou seja, é um engenheiro, o médico do trabalho, o enfermeiro, o técnico de segurança, os auxiliares e técnicos de enfermagem. Esses profissionais, eles que formam esse SESMIT, e tudo isso para garantir uma segurança para os trabalhadores, para as atividades realizadas numa empresa. Ok? Vamos adiante. Em 1983, a portaria número 33 alterou a norma regulamentadora 5, introduzido nela os riscos ambientais. Aqui começa já a preocupação com o risco do ambiente de trabalho. Esse ambiente aqui é justamente aquele o qual nós estamos trabalhando, não é aquele de meio ambiente que fala de floresta e algo assim, não. É o ambiente de trabalho. Vamos adiante. Em 1985, a lei número 7.410, de 27 de 11 de 85, oficializou a especialização de engenheiro de segurança do trabalho e criou a categoria profissional de técnicos de segurança do trabalho. Até então, os únicos profissionais prevencionistas não reconhecidos legalmente dava prazo de 120 dias para o MEC. Os currículos básicos dos cursos de especialização em técnicos de segurança do trabalho. Mas somente em 1987, através do parecer 632 de 87 do MEC, foi estabelecido o curso de formação de TST, ou seja, técnicos de segurança do trabalho em vigor. Vamos adiante. Em 1986, a lei número 7.498 de 86 regulamenta as profissões enfermeiro, técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem. Então aqui já regulamentou mais profissionais para compor o SESMIT. Vamos adiante. Em 1986, a Lei 9.235, de 9 de 4 de 86, regulamentou a categoria de técnico de segurança do trabalho, que na década de 50 era chamado de inspetor de segurança. Até 86, eram-se chamados inspetores de segurança, todos aqueles que trabalhavam em prol a segurança do trabalho. Então, desse momento em diante, começa-se a mudar, a criar-se profissionais capacitados e especializados para o SESMIT, o qual, até os dias atuais, são os responsáveis pelo setor de segurança dentro de uma empresa. Vamos adiante. Em 1990, o quadro do SESMIT, na NR4, é atualizado. O SESMIT
A partir de então, é formado por engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, técnicos de segurança do trabalho. Então, esse é o quadro que se forma o SESMIT, o qual todos vocês têm a liberdade e podem estar trabalhando juntamente com eles, para que os acidentes não venham a ocorrer no trabalho de vocês ou na empresa a qual vocês possam estar exercendo as atividades de vocês. Ok? Vamos adiante. Em 1991, Lei 8.213 de 91 estabelece o conceito legal de acidente de trabalho e de trajeto, e nos artigos 19 a 21 e no artigo 22 também estabelece a obrigação da empresa em comunicar os acidentes do trabalho às autoridades competentes. Então aqui cria-se novos documentos, ou seja, formas de comunicar o INSS, comunicar o Ministério do Trabalho a respeito dos acidentes que vêm ocorrendo dentro das empresas, justamente para que o governo possa ter cuidados e possa tomar ações e medidas sobre as empresas que venham ocorrendo inúmeros acidentes. E até mesmo é um termômetro para que o Ministério do Trabalho possa estar fazendo as suas fiscalizações. Foi posteriormente alterado pelo decreto número 611, de 21 de junho de 1992, mas tem o seu devido valor até a presente data. Vamos adiante. Em 2001, entra em vigor a portaria número 458 de 4 de outubro de 2001 e fica proibido a partir de então o trabalho infantil no Brasil. Então aqui é bem recente, aí há 13 anos, fica definitivamente proibido o trabalho infantil. Então hoje é crime qualquer criança que se trabalhe. Lógico que nós vemos várias empresas, várias instituições que têm os seus projetos para de menor, mas tudo isso é dentro de uma forma legal, tem o que pode ser feito, o que não pode ser feito, e eles têm que respeitar essas formas de trabalho para que não venha a cair nessa situação de trabalho infantil. Ok? Vamos adiante. Em 2009, o termo ato inseguro é retirado do item 1.7 da norma regulamentadora 1. E isso é motivo de comemoração para muitos prevencionistas, que reclamam que o termo retirava em muitas vezes a responsabilidade do empregador, pois era fácil rotular os acidentes somente com ato inseguro. Isso dificultava encontrar a verdadeira causa. Então, até esse momento aqui, o ato inseguro cometido pelo funcionário dentro da empresa era responsabilidade do funcionário. Daqui em diante, esse ato cometido pelo funcionário é responsabilidade da empresa. Tudo que se ocorre ao funcionário é responsabilidade da empresa. A empresa tem que contratar, tem que treinar, tem que colocar os seus equipamentos de proteção e tem que garantir que o funcionário use todos esses equipamentos e garantir que ele tenha treinamento suficiente para que realmente possa exercer aquela atividade, garantindo a sua segurança e a segurança de todos que ali estão em volta. Vamos adiante. Em 2012, a Presidente do Brasil, instituída através da lei número 12.645, de 16 de maio de 2012, o dia 10 de outubro, como o Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas. Ou seja, aqui cria-se um dia de segurança. Vamos adiante. Para finalizar
esse vídeo que conta mais um pouco sobre essas longas histórias da segurança do trabalho, que aliás é escrita até hoje. Então aqui nós contamos um pouco a respeito da história da segurança no mundo, antes de Cristo, até os nossos dias atuais. Lógico que isso é uma forma bem resumida, porque se nós fôssemos realmente passar tudo o que devemos detalhadamente, iria muitas horas, e não é essa a nossa intenção de estar realmente formando vocês em segurança, e sim trazendo para vocês um pouco do conhecimento dentro de segurança, aonde vocês vão estar trabalhando e vão estar se deparando com pessoas cobrando segurança de vocês. Então, desde já, vocês estejam sempre preocupado com a segurança de vocês, preocupado com a segurança daqueles que estão em volta de vocês, preocupado com a segurança não só na empresa, mas sim no dia a dia da vida de vocês, levando também esse conhecimento para os familiares de vocês, para as pessoas que vocês cruzam, gostem, para que todos possam realmente gozar de uma boa saúde. Ok? Aqui a gente está encerrando a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido e que nós possamos estarmos juntos com vocês aí na próxima aula. Então, um bom fim de semana, uma boa semana para vocês.